E olha, aos poucos, os moradores que ainda residem no bairro de Bebedouro realizaram na manhã de hoje um protesto para pedir às autoridades locais, a realocação das famílias. O repórter Bruno Protásio esteve lá e mostra pra gente como tudo isso aconteceu, aqui no Fenômeno. O protesto foi realizado por moradores do bairro do Bebedouro que não fazem parte do mapa de realocação da Defesa Civil. As faixas mostram as cobranças por indenizações e saída do bairro. Muitas casas, comércios já foram abandonados aqui na região. Mas esse é o cenário. Desse lado, locais onde funcionavam negócios e moravam também pessoas. E mais à frente, na rua Marquês de Abrantes, por exemplo, as casas que não estão na área de realocação, que os moradores seguem cada vez mais isolados. A Lourdes, além de morar no Bebedouro, também tinha um negócio na região e agora tem passado por muitas dificuldades. A maioria das pessoas saíram, não existe mais escola, o nosso movimento tem caído bastante, a minha casa tem muita rachadura, já chamei a Defesa Civil, já apareceu 2 vezes lá em casa e não dá posição alguma e a gente fica correndo o risco de ser assaltado porque já não tem o movimento de pessoas que existiam. Então hoje eles ficam querendo realocar um bairro que já não existe mais, é rua, não existe mais bairro, é 2 ou 3 ruas que existem. Moradores do Flechal de Cima e de Baixo também sofrem com os mesmos problemas. A concentração do movimento foi no acesso à ladeira Professor Benedito Silva e à rua Marquês de Abrantes. Já existe uma nota técnica da CPRM, já existe um entendimento que as autoridades sabem que essa população está exposta a toda sorte de risco. Violência, estupro, falta de serviço público, falta de educação. E o básico do comércio, não tem mais nada. Você pode ver, está tudo destruído aqui. E ainda assim, Ministério Público Federal, Prefeitura e Braskem insistem em dizer que vai haver uma revitalização. A gente sabe que isso é mentira, que isso não faz sentido, que ninguém pode ficar por meses, anos nessa situação. Então nós esperamos sensibilidade das autoridades para que tomem uma decisão definitiva em relação aos moradores que estão ilhados. A organização do protesto cobra a presença de representantes da Defesa Civil ou do Ministério Público Federal. Se o professor Abelardo da Defesa Civil vier conversar com a gente no mandato técnico, ele vier. Se vier uma procuradora do Ministério Público Federal ou um diretor da Braskem, a gente negocia e sai. Se não vier ninguém, o protesto vai até às 8 da noite. Pois é, eles estão irredutíveis, querendo uma resposta e com razão, né? Em nota, a Braskem informou que atua na área delimitada pela Defesa Civil como zona de criticidade 0, que exige realocação imediata, e zona de criticidade 1, que determina monitoramento e não exige mudança imediata. A nota diz que a empresa mantém diálogo permanente com as autoridades na busca das melhores soluções para os moradores e comerciantes atendidos pelo Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação. Em dezembro de 2020, a Braskem assinou um acordo que prevê recursos e tratativas nos aspectos sociais, ambientais e de mobilidade. Empresas especializadas estão realizando os diagnósticos nas áreas de entorno do mapa de desocupação para compreender as alterações nas dinâmicas sociais de mobilidade e sugerir propostas de ações a partir de escutas da comunidade. A Braskem afirma respeitar o direito de manifestação pacífica e reitera o seu compromisso com a segurança dos moradores dos bairros. Já a Defesa Civil de Maceió esclarece que as regiões do Flechal de Cima, Flechal de Baixo e o trecho Rua Marquês de Abrantes não estão inseridas no mapa de linhas de ações prioritárias da 04, em vigor desde dezembro de 2020, por não apresentar indícios de subsidência, ou seja, não apresentam afundamento do solo relacionados à atividade de mineração. O órgão destaca que o município encaminhou, em maio deste ano,
um parecer da Defesa Civil, no qual recomenda a inclusão dos moradores da região do Flechal de Cima e de Baixo e de parte da rua do Marquês de Abrantes, no bairro de Bebedouro, no programa de compensação financeira da mineradora em decorrência de ilhamento socioeconômico. Já o Ministério Público Federal afirmou que, no momento, o assunto ainda está em análise e que foram solicitados estudos complementares. Nós procuramos o Ministério Público de Alagoas, que informou que até o momento não foi procurado por representantes do bairro. Vamos voltar com a Maria Maciel, que está nesse exato momento onde o protesto acontece, onde ocorreu hoje pela manhã, inclusive, o protesto, e esse protesto dos moradores que pedem aí, inclusive, a realocação. E a gente quer saber, Maria, o protesto continua, terminou, eles foram procurados pelas autoridades que queriam, como é que está a situação nesse momento? Nos atualize. Por aqui, Wilson, o trânsito já foi liberado. Os carros passam normalmente aqui pela Rua Benedita Silva e a Marquês de Abrantes também já foi liberada. Ao que parece, eles conseguiram aí algum retorno e, após isso, liberaram aqui a pista. Então, o trânsito está normal aqui no bairro de Bebedouro, tanto para os carros, os veículos que vão em direção ao centro da cidade, quanto aqueles que vão em direção à parte alta. Trânsito fluindo normalmente, aqui o semáforo abriu, agora os carros que vêm da Marquês de Abrantes seguem para o centro, dando fim então a esse protesto. Segundo aqui os moradores, esse protesto terminou pouco depois, aí por volta do meio-dia, então já está liberado e os carros, os veículos já conseguem passar normalmente por esse trecho, já que pela manhã ficou tudo travado por aqui. Um trânsito aí que prejudicou muita gente que precisava ir ao trabalho. Mas agora, tudo liberado. Volto com você, Wilson.